Sobre fundo branco com bordas nas cores amarelo, verde, azul e laranja, no topo em letras pretas, Ministério da Cultura apresenta Arte 1 Educativo. Ao centro, em letras laranja com contorno preto, Conhecer Novos Artistas, Gustavo Courbet. Abaixo, Mantenedor, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Unisis. Realização, Instituto Arte 1 de Cultura e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Em frente a uma parede branca, sentada em uma cadeira preta, Gustave, mulher negra de cabelos loiros ondulados, usa vestido com estampa de onça. Olá, galera. Meu nome é Gustavo Courbet. Eu sou uma mulher trans aqui de São Paulo, artista, educadora, trabalho com gestão cultural, coordenação, arte e cultura em geral. E aqui estou hoje para falar um pouco de mim, um pouco dessa trajetória, para compartilhar um pouco sobre o que eu sei com vocês e trazer também algumas referências. Começando por mim, me apresentando um pouco mais. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, eu nasci em 96, tenho 28 anos de idade. Atualmente eu trabalho com arte, educação, trabalho com gestão cultural. Vídeo de Gustavo em uma sala de aula. Trabalho com educação infantil e infanto-juvenil, preparação corporal. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Eu tenho uma trajetória de Ela olha para cima e arqueia a sobrancelha. 12 anos, prestes a fazer 13 anos de atuação dentro dessas mesmas áreas, trabalhando sempre com as mesmas linguagens, em principal, assim, com arte e educação. Eu sou instrutora de dança, teatro. Vídeo de uma aula de dança. Sempre trabalhando essas linguagens com questões sociais, questões que a gente possa trazer uma discussão e uma reflexão sobre como a gente olha, como a gente atua e como a gente se performa na sociedade, mas com essa mescla, sem abandonar as linguagens artísticas e culturais. Minha linguagem mais específica, direcionada na dança, são as danças urbanas, e mais específico ainda o dancehall, mas também tô ali na cena da dança contemporânea, do jazz com pop, do teatro musical, mas meu coraçãozinho assim é das urbanas, é da dança de rua, e também procuro fundir e misturar um pouco todas essas linguagens assim. Para além da performance, né? Eu tenho alguns trabalhos ligados ao teatro, eu tenho uma formação ligada ao teatro e também a utilizo nessa parte de movimentação, consciência corporal. Eu costumo dizer que quando eu danço eu atuo e quando eu atuo eu danço, então para mim tá tudo muito junto, muito ligado assim. Inclusive quando eu vou compartilhar práticas, essas linguagens também elas se dialogam, elas mesclam ali. Eu também tenho uma grande carga, na verdade, eu tenho uma trajetória autoral na dança, por conta de uma trajetória autodidata na dança. Ela dança. Então, a minha primeira professora e referência foi eu mesma. Eu aprendi a dançar nos confins da minha casa, lá no meu quintalzinho, na Zona Leste, muito por conta de um recorte social, que vem muito à tona. Acabo falando bastante quando eu vou fazer algum trabalho, alguma fala, alguma mediação, que é sobre a discussão da pluralidade de corpos e existências. Então a gente está aqui hoje, 2024, pensando que eu comecei há 10, 12 anos atrás, na verdade até antes disso, mas pensando em 10, 12 anos atrás, a gente não falava sobre pluralidade de corpos como a gente fala hoje em dia. A gente não falava sobre pessoas gordas, pessoas não normativas, pessoas que não têm um corpo padrão, sobre o acesso dessas pessoas nesses espaços de aprendizado, espaço cultural e espaços em geral na cidade. Então, eu começo a aprender dança de forma autoral, autodidata, porque o meu corpo era bastante rejeitado nas escolas de dança, nos grupos de dança e tudo mais.
E aí, como era um Vídeo de desejo, Gustav em um algo que eu palco. Ela tinha inclina o corpo para frente e dança. naturalmente uma disposição, uma disponibilidade e uma habilidade para desenvolver, a minha opção foi: eu preciso aprender de algum lugar, de alguma forma. Então, comecei a aprender, comecei a criar, reproduzir coreografias que eu via na TV, que eu via em espetáculos. Eu também vim de muitos projetos sociais, então toda vez que a gente tinha oportunidade de estar nesses projetos, de assistir alguma apresentação, algum espetáculo, era um momento ali onde eu criava esse repertório, ia trazendo isso para a memória, até eu ir para esse processo de reproduzir, depois de inventar, de criar e depois de compartilhar com as pessoas, em espaços, na sociedade. E esse trajeto me leva até aqui. Hoje reconhecida profissionalmente, uma profissional da dança, uma profissional capacitada e reconhecida da dança, mas com uma trajetória totalmente autoral. E claro que vai sofrendo alterações, mudanças, porque a gente recebe muita informação, pessoas atravessam esse processo, a gente vai entendendo outras coisas, outros mecanismos, funções e tudo mais. Então, ao longo desses anos, assim, sempre foi um processo que Sequência de fotos de eu Gustav. consegui desenvolver e colocar ali minha personalidade, minha identidade, soube absorver tudo isso, pegar esse lado que é uma questão sobre a pluralidade de corpos, sobre o acesso, não só acesso de pessoas pretas, mas o acesso de pessoas gordas, pessoas trans, pessoas não normativas. E o que acontece quando a gente tenta acessar determinados espaços que já são ditos e apropriados para um determinado grupo de pessoas socialmente, mas também nesse lugar de quando a gente acessa, o que a gente está querendo dizer também com permanência nesses espaços institucionais, espaços culturais e tudo mais. E tudo isso assim teve uma grande influência para eu poder criar a minha identidade na dança, para poder criar a minha identidade enquanto educadora, para eu criar a minha identidade enquanto uma pessoa, enquanto uma comunicadora, enquanto uma pessoa que compartilha e cria processos, compartilha com diversos grupos de pessoas e tudo mais, assim. A dança de rua, ela também Em um me trouxe estúdio, essa Gustav consciência. dança. O dancehall, que é um estilo de dança de rua também, que nasce na Jamaica, que é um estilo que eu desenvolvo bastante, também me traz esse lado dessa consciência social, dessa consciência sobre pluralidade de corpos, porque são estilos de dança, são linguagens onde a gente mais encontra uma camada de pluralidade, de pessoas com corpos maiores, com corpos não normativos, com corpos diferentes, ainda assim que tenham, claro, suas questões, questões que precisam ser discutidas mais, precisam ser questões que precisam ser rompidas de fato, mas ainda assim dentro desse lugar, dessa linguagem das ruas, da dança de rua e tudo mais, é onde eu consigo ampliar mais sobre, até mesmo sobre o meu embasamento social, meu embasamento político, que também compartilho nas minhas práticas. E aí vem as outras influências, o contemporâneo, a dança latina, a dança brasileira, a afro-brasileira também, que abre também uma outra camada, um outro olhar para não só para o corpo, para o movimento, para a técnica, mas também para todas essas outras questões que eu trouxe sobre acesso, pluralidade, diversidade, tudo isso real, pluralidade real. Vídeo colorido. Em um estúdio, crianças seguram real, bastões de uma madeira e diversidade dançam. real, para além pros tópicos mais comuns, dentro dessas camadas de pluralidade, diversidade e tudo mais. E aí, ao longo dos anos, o que eu faço é filtrar essas informações para poder aplicar, para poder trazer e para poder compartilhar da melhor forma possível com as pessoas. E dentro disso também poder trazer questionamentos e para além de poder impulsionar, por que não pensar em impulsionar, para que outras pessoas se sintam confortáveis também para adentrar determinados lugares, para adentrar determinados espaços, para experimentar outras possibilidades, para se movimentar de diferentes formas, assim, não só para experimentar fazer uma aula de dança, aprender a dançar ou aprender teatro, linguagem teatral, mas também para que possa ampliar o seu olhar, para que possa ampliar o conhecimento, para que possa ampliar assim, diversas camadas assim, dentro da sua existência através dessas linguagens.
Então, depois de falar horrores, o que é tudo isso? É uma Gustav, se coisa ajeita na assim, cadeira. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? É através de todas essas questões a gente poder ampliar, poder entender cada vez mais a nossa existência e as diferentes existências que nos cercam. A arte é fundamental para isso, gente. Fundo azul em letras brancas, atividade. Em um estúdio de dança em frente a uma Bom, pintura, pessoal, Gustav está em agora pé. chegou o momento de eu compartilhar com vocês uma prática, uma dinâmica de corpo, de movimento. Geralmente, quando a gente pensa em estudos de arte, técnicas de dança, técnicas de corpo e movimento, a gente pensa em algo muito cabeçudo, assim, muito complexo, e de fato é por um lado. Mas também é muito possível que essas práticas possam ser aprendidas e ensinadas de forma mais descontraída, de uma forma com uma linguagem mais inclusiva, mais popular, e que a gente possa ressignificar também essas práticas de corpo, movimento e dança. O que eu vou trazer para vocês agora é um pouco sobre o que é consciência corporal. Consciência corporal, resumindo, mas eu aconselho e até indico que vocês procurem e pesquisem também mais sobre, é sobre o conhecimento que nós adquirimos sobre o nosso corpo. Quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas limitações, quando a gente entende os mecanismos que trazem o desenvolver da dança, do movimento, de dinâmicas de tempo, de espaço, quando a gente consegue mapear diferentes sensações também na gente, no que a gente está fazendo ou num trabalho, em alguma prática. Consciência corporal é quando a gente fala, olha, isso daqui eu consigo desenvolver de tal forma, o meu corpo se movimenta de determinada forma, o meu limite é esse, o lugar que eu quero explorar dentro do que eu sei ao respeito do meu corpo é esse, e por aí vai. E como eu disse, a gente pode fazer isso de uma forma mais técnica, mais cabeçuda, mas a gente também pode pensar em práticas de aprendizado que são mais descontraídas. Então, eu gosto de brincar com a consciência corporal, e brincar é algo muito importante que a gente precisa fazer. As nossas crianças, os nossos jovens precisam brincar, mas nossos adultos, nossas pessoas adultas, nossas pessoas mais velhas também precisam brincar, também precisam se divertir, também precisam se soltar, até porque um dos conceitos principais da arte, seja o teatro, seja a dança, seja a música, seja a performance, é se espelhar na criança. A criança não tem vergonha de parecer ridícula, a criança não tem medo de expor os seus pensamentos, a criança não está preocupada com o julgamento social, a criança não está preocupada com o que as pessoas estão analisando ou julgando no entorno. Ela está preocupada em fazer, em sentir, em se identificar com aquilo. Então, acho que é algo importante para seguir nessa linha que a gente está trazendo aqui, mas também para ir pensando em outras formas, em outros lugares aonde nós estamos. É importante sempre a gente começar com o alongamento, com o aquecimento, lembrando crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, todas as pessoas, alongar e aquecer o corpo é essencial, não só para uma prática de dança, mas para qualquer coisa que a gente for fazer. Então é bom a gente ter esse costume de alongar o nosso corpo, de acordar o nosso corpo, despertar e aquecer o nosso corpo para botar ele para jogo. Então, eu sempre começo com o aquecimento, onde eu possa alinhar a minha postura, eu sinto os meus pés no chão, eu sinto e mando o peso dos meus pés para o chão, e a partir disso, quando eu sinto que o meu pé está bem firme lá no chão, é como se eu esticasse o meu corpo, porque eu estou puxando, eu estou desatando os nós. A partir desse momento onde eu deixo o meu peso bem fixado lá embaixo e quando eu estico a minha coluna, Gustav estica um dos braços para cima, com o outro então fica eu dou à frente essa primeira da essa primeira desatada nesses nós. Às vezes a gente sente um pouquinho a lombar, a gente pode sentir um pouquinho o joelho, principalmente quem não tem costume de alongar o corpo. Mas você prestar atenção na sua postura é maravilhoso. Então, uma postura onde você consiga alongar e deixar o seu corpo mais desamarrado possível. E aí, você vai
e vai trazer a parte superior do seu Ela corpo lá inclina para o corpo baixo. para frente e coloca as mãos no com pé. os pés. Se você conseguir chegar até os dedos dos pés, ótimo. Se você conseguir tocar o chão com as suas mãos, ótimo. Mas se você não conseguir, faça com a intenção. A intenção é para baixo. Depois você sobe devagar, desenrolando, até voltar para a postura inicial. Todo mundo pode fazer isso? Sim. Ah, mas eu tenho barriga, eu sou uma pessoa gorda. A Titi aqui também é. Então não tem problema, também é possível. Lembra sempre da intenção, lembra sempre de qual é o objetivo. O objetivo não é você se testar no sentido de querer alcançar lugares, enfim, querer ultrapassar certos limites. Respeite os limites e as limitações do seu corpo até você se sentir confortável para poder ultrapassar esses limites. Então, às vezes, você não consegue colocar as suas mãos no chão. Tá tudo bem, não é o fim do mundo. Se você conseguir apontar a sua mão para o chão, já é muito válido. Você já está realizando o processo. Depois de você repetir esse processo de postura e dobrar, você vai para os braços, estique bem os braços, lembra de manter os pés no chão, os pés firmes, e estique os seus braços. Ora com a mão nessa posição, meio que pare, e ora com a mão em formato de seta. Ela abre os braços para o lado e com as palmas das mãos para baixo, fecha os braços em frente ao corpo. Ela repete os movimentos. E vai repetindo também, você pode ir criando uma dinâmica de tempo para reproduzir esse alongamento e esse aquecimento. Você pode fazer dinâmicas de 10 vezes, 5 vezes, 8 vezes, ou você pode ir contando os tempos. Dá aquela soltada no corpo, dá uma respirada, tira um pouco as pernas do chão. Ela marcha no lugar. E tudo isso que a gente está fazendo, a gente já está pensando em consciência corporal? Sim. A gente está pensando no limite do nosso corpo, a gente está pensando em formas de aquecer o nosso corpo, a gente está pensando em formas de alongar o nosso corpo dentro da dinâmica do corpo onde a gente habita. Então, cada pessoa tem uma dinâmica de acordo com o seu corpo, com o seu tamanho, com a sua estrutura, com o seu conhecimento. E quando a gente bota tudo isso para jogo, para fazer um aquecimento, para fazer um alongamento, para se movimentar, a gente também já está movimentando e a gente também já está pensando na consciência corporal, tá? E na memória do nosso corpo também. Bom, agora vou passar para vocês uma prática que eu gosto muito, que também é de aquecimento, mas é uma prática inicial para quem está começando a entender sobre esse lance de consciência corporal, que é a prática da bolinha. Essa prática, ela exige não só que você movimente o seu corpo, mas que você movimente a mente também. A gente precisa ter esse lado de imaginação. A dança, a expressão corporal, a performance, as linguagens artísticas, elas pedem por imaginação. A gente precisa ter uma imaginação bem fluida, bem fértil, para a gente poder realizar esse tipo de coisa. E não só nas linguagens artísticas, na nossa vida em geral, para o que a gente for fazer, a gente precisa ter, é importante a gente ter uma imaginação fértil para a gente poder elaborar diferentes cenários e diferentes contextos do que a gente está fazendo, do que a gente está inserido. Essa prática, a gente estende a mão e imagina uma bolinha na palma da mão. Então, vocês estão imaginando, essa bolinha ela pode ser da cor que vocês quiserem, ela pode ter o que vocês quiserem, mas precisa ser uma bolinha. Não pode ser outra coisa. Pode ser um dado? Não. Pode ser um grão? Não. Tem que ser uma bolinha. Imagina essa bola na palma da sua mão. Quando você imaginar essa bolinha, você vai engolir ela. E é interessante, é legal que vocês façam
Todo esse processo de olhar, visualizar, de imaginar e de realmente reproduzir esse movimento de engolir. Ela leva Então, as mãos aos engole lábios mesmo quando e você engole. imaginar visualizar a sua bolinha. Engole mesmo. Deixa ela passar por aqui. Acho que eu já engoli umas 3. Era para engolir umas... Gente, engolam uma só. Eu já engoli umas 3. Ela repete o movimento. Então, imaginem mesmo essa bolinha. O que acontece? Essa bolinha, ela vai passar por todo o corpo de vocês. Ela passa a mão pelos braços. É uma única bolinha que ela passa pelo corpo. A gente pode imaginar aqueles jogos de fliperama antigos, assim, que a bolinha vai descendo. É exatamente isso. A bolinha vai passando por diferentes partes e lugares do corpo. E você precisa sentir aonde essa bolinha está fazendo. Cada pessoa sente essa bolinha de uma forma e em um lugar diferente. Não é um processo igual para todo mundo. Logo, a forma que você vai reagir a isso não é igual, não é uma forma padronizada. É uma forma de acordo com as sensações do seu corpo. E aí você vai movimentar essa parte do corpo aonde essa bolinha está. Então a minha está descendo aqui pela minha garganta, ela vai para o meu peito e eu estou movimentando. Ela faz movimentos eu posso circulares movimentar de com os diferentes peitos. formas e a gente tem os movimentos involuntários do corpo. Outras partes do corpo vão mexer também, mas você sabe aonde é o seu objetivo, que é onde a bolinha tá. Ela vai pro meu ombro. Faz movimentos com o ombro para frente e para trás. Que vai pro braço, antebraço, cotovelo, vai pro pulso. Com um dos braços, ela faz um movimento E de ela uma vai onda. indo pros dedos da minha mão. Move a mão, esticando os dedos para frente. Ela vai refazer esse caminho, vai passar e vai para outro lado. Repete os movimentos com o braço direito. E ela veio parar na Coloca a barriga mão acima do umbigo. e agora vai. Move a barriga para frente e para trás. Quadril. Vai pro bumbum. Parou na Com perna, as pontas dos joelho. pés no chão, faz movimentos circulares com as pé. pernas. E agora eu vou trazer ela pra Ela cima de repete o novo. movimento com o peito, aponta para a garganta e cospe a bolinha na palma da mão. E trouxe a bolinha de volta. Então essa bolinha ela vai passando por várias partes diferentes do corpo. A forma que você vai se mover de acordo com a bolinha é uma forma que você pode criar várias dinâmicas diferentes. Agora eu usei uma prática que é do waving, que é um movimento de dança de rua, mas a gente também conhece em outros estilos de dança. Wave significa onda, então é fazer Ela faz uma ondulações onda com com o os corpo. braços esticados do lado do corpo. Dá um Se a gente giro. for pensar no contemporâneo, Faz ondas na lateral. se a gente for pensar em dança afro ou afro-brasileira, trazer onda para o corpo, ondular o corpo. E aí você pode brincar com as ondulações de acordo com o trajeto que a bolinha faz. A bolinha ela pode fazer movimentos estacados. Em movimentos São movimentos mais ritmados, move o truncadinhos. corpo de um lado para o outro. Ela A faz bolinha uma pode onda super lenta com o devagar. corpo. Faz movimentos circulares rápidos Ou com os super membros inferiores. Então dá pra gente brincar com tempo, dá pra gente brincar com níveis, alto, médio, baixo, dá pra brincar com espaço, dá pra brincar com dinâmicas diferentes de movimento, dá pra brincar com diferentes linguagens de dança, dá pra brincar com muita coisa, dá pra brincar com frases, dá pra brincar com palavras, dá pra brincar com mímica. Essa prática da bolinha ela serve para muita coisa. Ela, para além de trazer essa reflexão, essa perspectiva, essa visão sobre a consciência corporal para crianças, para jovens,
para adultos também, ela é uma ótima dinâmica para quebrar gelo, ela é uma ótima dinâmica para a gente trazer para um grupo também que às vezes é um pouco mais retraído e está a fim de trabalhar suas relações, está a fim de trabalhar um pouco a timidez e tentar trazer um lado mais solto. É super possível, assim, a gente consegue aplicar essa prática, essa dinâmica em várias coisas, porque a consciência corporal, ela é necessária para tudo que a gente desenvolve na vida. Você que trabalha no escritório, professores, professoras, pessoas que trabalham com produção. Para a gente que é da dança do corpo e do movimento, ela é fundamental. Mas para pessoas que estão ali no dia a dia também, ter esse joguinho de cintura, ter a sua bolinha, a consciência dessa bolinha do corpo é maravilhosa. Para as crianças, para os adolescentes, é uma prática super bacana que você pode fazer com os amigos, você pode levar para uma dinâmica, para uma gincana, você pode brincar com a sua família. E é um momento também que, para além da gente brincar, para além da gente curtir, para além da gente se divertir, a gente também está pensando, a gente também está refletindo, a gente também está olhando para o nosso corpo, a gente está olhando para as nossas necessidades, a gente está olhando para as nossas potências, a gente olha aí uma série de coisas que são importantíssimas para o desenvolver, para o nosso desenvolver, mas também para o nosso bem-estar. Então, o jogo da bolinha, ou a dinâmica da bolinha, enfim, é algo versátil que dá pra gente colocar em vários lugares. Você pode imaginar duas bolinhas. Move os braços ao mesmo tempo, diferentes, juntando-os ao centro e movendo o quadril. Faz uma onda com os dois braços. Move os braços e as pernas para os lados, pisa para trás e na frente, e faz uma onda com os braços. Move os braços e as pernas, gira e para com os braços e pernas afastados. 5, será que rola? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra fazer com várias bolinhas, se você quiser tentar. É algo bem legal. E a gente usa esse jogo, aí voltando especificamente para trabalhos com arte e tudo mais, a gente usa esse jogo para a gente poder aquecer, para a gente poder trazer resistência também para o nosso corpo, para a gente pensar em durabilidade, em performance. Mas é isso, a gente pode usar em vários momentos esse jogo, essa dinâmica, dentro de diferentes contextos. A consciência corporal a gente consegue trabalhar de várias formas diferentes, possíveis e imagináveis. Valeu, gente! É isso. Bom, e depois de compartilhar uma prática com vocês, eu venho finalizar aqui trazendo um pouco das minhas referências de pessoas, de trabalhos, de momentos e movimentos no qual eu me inspiro para poder realizar os meus trabalhos e para trazer também um pouquinho para vocês do que eu ando movimentando atualmente pela cidade, pelo território e tudo mais. Bom, atualmente eu faço parte de um grupo de dança, um coletivo de dança chamado Zona Guibara, que é um coletivo que atua na Zona Sul, no extremo sul de São Paulo, no Capão Redondo, e a gente desenvolve um trabalho pensando na existência preta, na pluralidade das existências pretas e, para além disso, no corpo preto e gordo que está aí, que transita, que existe, que para além de todas as questões pesadas que esse corpo passa, o que ele ainda tem de potência e o que ele ainda tem para ressignificar na sociedade. Então acompanhem aí os nossos trabalhos, os nossos espetáculos. Eu tenho um projeto solo chamado Corpo Presente, que é um projeto que eu comecei a desenvolver em 2020, em um vídeo, na pandemia. Gustav dança. É um projeto de multilinguagem, então eu vou tanto para dança, tanto para performance, quanto para o audiovisual. É um projeto onde eu compartilho práticas de dança, vídeos de dança, e do qual saiu 2 espetáculos que eu ainda circulo pela cidade. Um é Corpo Presente, Ninguém Perguntou sobre o Seu Ser, e o outro é Corpo Presente, Ensaio sobre a Ausência. É um projeto autoral que eu tive e tenho o prazer de circular pela cidade e pelo Brasil também, onde eu falo um pouco também sobre essa trajetória, sobre esses atravessamentos que o meu corpo passa ou já passou, e para além disso compartilho práticas acessíveis para diferentes corpos.
Então, tem uma série de linguagens na qual eu abordo, pensando num público não direcionado especificamente da dança, mas um público geral que tenha interesse em entender e saber um pouco mais, não só de prática e de técnica, mas também como consciência corporal. Eu sou educadora, eu trabalho com educação infantil, infanto-juvenil, eu trabalho principalmente nas regiões periféricas da cidade e também sou professora de teatro musical. E atualmente também faço parte da gestão artístico-pedagógica do Centro de Referência da Dança com o projeto Muntu Memórias Solares. Então a gente vocês podem me achar em vários lugares, vocês podem me achar em várias mídias diferentes, tanto nas redes sociais, tanto também nas apresentações pela cidade, nos espaços culturais, pelas ruas, nas instituições. Eu também faço parte de um programa na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, que é o programa Jovem Monitor Cultural, onde eu atuo como agente de formação também na Zona Sul de São Paulo. E é um programa que acolhe aí a pluralidade também e a juventude na cidade, dentro dos espaços culturais. De referências, pessoas que me inspiram, quando eu falo um pouco sobre referências, eu gosto de pensar que as referências, as inspirações, elas podem vir de vários lugares, várias influências diferentes. Então, algo que me inspira bastante são os movimentos de dança caribenha, os movimentos de dança afro, os movimentos de dança que vêm lá da Jamaica, África, que é um lugar onde eu começo a me interessar, né, pela dança, pelo movimento. As danças de rua, as danças urbanas, elas começam a partir desses movimentos, que são as festas de rua. Por isso que tem esse nome, dança de rua, porque eram as festas que aconteciam nas ruas. E essas festas, para além de serem celebração de corpos e existências, elas também eram uma manifestação, eram um manifesto sobre a existência, a cultura e a história de um povo. Então, a minha referência maior, assim, base, são os movimentos que surgiram a partir da festa, que surgiram a partir do festejo. Festejo também é celebrar a existência, festejo também é celebrar a resistência. Então, eu começo a dançar, inclusive, com as festas de rua que a minha família promovia no quintal de casa, na rua onde a gente morava, que é onde eu vejo as pessoas dançando, fazendo os passinhos de charme, de hip hop, de samba. Então essa é a minha principal referência, isso é uma coisa que está muito forte na minha memória e que sempre revisito para poder iniciar qualquer trabalho, assim, o festejo. O que o festejo traz, o que o festejo manifesta, o que o festejo reivindica, quando você coloca seu corpo para jogo, na rua, para celebrar, para existir e para poder manifestar e celebrar a existência. Eu tenho também como uma referência uma pessoa que eu tive a oportunidade de assistir o trabalho, de acompanhar o trabalho, que é a Renata Carvalho. Foto de Renata Carvalho, mulher branca de cabelos pretos e cacheados. Que é um trabalho incrível, maravilhoso, que eu recomendo que vocês assistam, que vocês consumam esse trabalho. Renata, ela circula não só em São Paulo, no Brasil inteiro e fora do Brasil, com os trabalhos em teatro e performance, mas também é uma mulher trans que traz um lugar de letramento de gênero que é importantíssimo, uma reeducação, né? Então, assistir os trabalhos de Renata se torna uma reeducação, assim. É incrível, é emocionante. Tem uma referência não brasileira, que é uma artista queer chamada Alex Newell. Foto de Alex, pessoa negra de cabelos longos, uma pretos pessoa queer, e ondulados. né, uma pessoa de gênero fluido, que vem dos musicais, vem do canto, da cena da Broadway, né? Broadway ou Off-Broadway. Então é uma pessoa que me traz assim, muita referência, porque é uma pessoa que eu comecei a acompanhar porque foi uma pessoa que eu falei, nossa, tem um corpo, uma feição parecida com a minha, uma personalidade parecida,
E ela lá, eu aqui, atuamos nas mesmas coisas, assim. Eu não fui para Broadway ainda, talvez um dia, mas vê-la lá, vê-la cantar, vê-la atuar e vê-la receber um prêmio, que recentemente ela recebeu um prêmio, foi a primeira pessoa não binária a receber um prêmio nessa categoria de musical, foi importantíssimo para mim. Então, também é uma referência que eu tenho, assim, de não só de talento, não só de técnica, não só de talento, não só de estar numa mesma área, no mesmo contexto, mas uma referência de você olhar e ver uma pessoa próxima, semelhante no quesito físico mesmo. Uma mulher, uma pessoa que tem o mesmo tom de pele, que tem uma fisionomia parecida e está ali acessando e conquistando determinados espaços, assim. Então isso é importantíssimo. Uma outra referência que eu não posso deixar de citar é minha mãe, Dona Maria Sueli Pereira, que também me traz esse lugar de reflexão enquanto uma mulher negra, uma mulher que tem origem periférica, uma mulher que não tem um corpo e nem uma visão normativa fisicamente, de memória, de forma de compartilhar, uma mulher preta com a voz rouca, uma mulher preta com a voz forte, que quando passa sabe se colocar, sabe manter a pose e a posição e ser quem é, e sabe quais são os prós e os contras de ser quem é e fazer o que precisa ser feito e atuar onde precisa atuar. Então, assim, minha mãe se torna uma grande referência para mim, não só na vida pessoal, mas nos fazeres e nas lutas diárias. Então, eu não posso não citá-la. E, por último, e a mais maravilhosa de todas, tem uma pessoa incrível, maravilhosa, assim, que eu acompanho a vida inteira, que é uma baita referência, que se chama Gustav Colbert. Essa é a minha maior referência de todas. Essa mulher é nota 1000, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecê-la, aproveitem. À esquerda, Olá, mulher de pele clara com cabelos pretos e lisos. À direita, créditos. Faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.